compartilhar um texto da Palavra de Deus com você. Você vai abrir comigo sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Se achou aí na sua casa, diga célula. 1 Reis, capítulo 19, verso 15 e 16, depois a gente passa para o 19. Diz assim o 15: Disse-lhe o Senhor: Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. É o 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou junta de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. E então se dispôs e seguiu Elias e o servia. Até aqui está ótimo, vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra que o Senhor coloca aqui, Senhor, diante de nós, que já fala, Deus, ao nosso coração, mas temos certeza que tem revelações da tua parte ainda, para que o Senhor acrescente. Então fica à vontade para trazer, Deus, a tua revelação no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando pensamos nessa data comemorativa aí ao domingo de Pentecostes, o Espírito Santo, quando ele vem sobre um povo, quando ele vem sobre algumas pessoas, e ele vem para ser derramado, a promessa é de derramamento, ou seja, não é como acontecia nos tempos do Antigo Testamento apenas, em que o Espírito Santo era entregue, parece que como conta-gotas, a um profeta, a um juiz, a determinada pessoa, sacerdote. Mas não é assim no período do Novo Testamento, mas é a ideia de, como Joel mesmo fala, sobre o derramar do Espírito. A ideia é como se alguém pegasse um recipiente cheio e jogasse ele em determinado ambiente, e pegasse e tocasse, todas as pessoas estivessem ali. Então o derramar do Espírito olha, o Espírito Santo estará lá, à disposição para ser derramado sobre todo aquele que quiser que o seu Espírito chegue. Agora, o derramar do Espírito e a chegada do Espírito é justamente para poder fazer com que o povo dele tenha condições, capacidade, competência, o nome que você queira dar, o talento não seria o melhor nome, mas a unção necessária para que pudesse ser a testemunha do Senhor. O objetivo do enchimento do Espírito Santo não é apenas para a pessoa se encher do Espírito, ela rodar no Espírito, falar em outras línguas no Espírito, ela ter uma manifestação visível do Espírito Santo na sua vida, e isso não puder se tornar em algo que vá transformar a vida de outras pessoas que estejam ao seu redor. Então, quando Jesus fala, fiquem em Jerusalém e aguardem a promessa até que o Espírito desça sobre a vida de vocês, é porque, olha só, do jeito que vocês estão, vocês até andaram comigo 3 anos, vocês até
me viram fazer milagres, vocês viram muitas coisas, vocês até foram usados pelo Pai em algumas outras oportunidades, tudo isso aconteceu, mas não dá para vocês irem agora sem que o Espírito Santo esteja com vocês. Então vocês precisam primeiro esperar. Esperem a promessa chegar, e quando a promessa chegar, quando o Espírito descer, aí vocês serão minhas testemunhas em todos os lugares. Então eles precisavam esperar que o Espírito chegasse, que o Espírito os encontrasse, que o Espírito os achasse, que se derramasse sobre eles, que estivessem reunidos no lugar, na hora, esperando e aguardando que ele fizesse a obra. E isso tudo para que fossem testemunhas. Então a gente não pode colocar a ênfase apenas em ser cheio, mas é o que eu faço a partir do momento que eu estou cheio. O que eu faço a partir do momento que eu estou cheio da presença e do Espírito dele. Para ficar claro, é Deus quem precisa nos chamar. Jesus, ele deu uma promessa, eles ali aguardavam então a promessa do Senhor sobre a sua vida. E quando olhamos para esse texto da palavra de Deus, é interessante notar que parece que um ciclo termina, e um outro ciclo agora ele começa a nascer, ele reinicia. O ciclo que termina é o ciclo de Elias. Elias, como profeta do Senhor, usado por Deus, chamado pelo Senhor, sobe o monte, você sabe bem a história. Em seu ânimo, a Bíblia diz que ele pede a morte. Mas chega determinado momento que depois do Senhor palestrar, cuidar dele ali, ele resolve sair de lá e o Senhor dá um chamado para ele. E entre essas coisas que o Senhor disse para ele, que eu li para você no versículo 15, no versículo 16, ele manda ungir Eliseu como profeta em seu lugar, ou seja, um novo ciclo iria começar a partir daquele momento. E então Eliseu vai fazer aquilo que o Senhor o ordenou, ele vai cumprir o que Deus estava direcionando para a vida dele. Primeira coisa que a gente precisa entender, que quando o Espírito Santo ele vem sobre nós, ele quer nos encher. Primeiro, o que nós precisamos entender é que nós somos chamados por Ele para isso. Nós somos chamados por Ele para sermos cheios da sua unção, sermos cheios do seu Espírito. Então o chamado do Senhor é para que o Espírito seja derramado sobre toda a carne, ele seja derramado sobre todo aquele que quiser, sobre todo aquele que se dispuser, sobre todo aquele que o buscar. Então esse chamado é para todos, não é para alguns, para que alguns experimentem o Espírito e outros não. Mas todo aquele que quiser, todo aquele que tiver sede, venha e beba da água da vida. Todo aquele que quiser, chegue até ele. Então o versículo 16 vai deixar claro para a gente que não é Elias quem decide levar a unção, ou ungir, ou colocar em seu lugar Eliseu. Essa não é a decisão de Elias, que Elias fala assim: olha, deixa eu pensar aqui em quem é que vai ficar no meu lugar. Deixa eu pensar naqueles profetas que estavam lá, será quem é que se destaca mais? Será que quem é o líder que se destaca mais? Não é isso que Elias faz. Mas Elias ouve Deus dizendo quem é que está sendo chamado. Então quem chama é Deus e não homem. Então não é homem que diz para você assim: olha, você precisa ser cheio dele, você precisa ser cheio do Espírito dele. Não é homem, mas é o próprio Deus que te chama para ele e diz: eu quero te encher, eu quero entregar algo grande na sua mão, eu quero entregar um ciclo novo, uma história nova na sua vida a partir da experiência comigo. Então a história de Eliseu, ela deixa claro para a gente que Elias não tem participação nisso. Deus não pergunta para Elias quem é que vai estar no lugar dele, mas unicamente Deus vai e comunica: Eliseu estará em teu lugar. E aí quando a gente olha para a história de Eliseu, na verdade não olha, porque Eliseu não tem história passada, Eliseu não tem passado, não tem nada disso, porque quem chama não procura homens ou mulheres de história, mas procura homens e mulheres sem história para fazer nele uma história. Então, quem era Eliseu? Quem era Safate, pai de Eliseu? Não é ninguém. Se você parar para olhar para a sua vida, olha, fulano, filho de ciclano. Aí você fala assim: olha, pastor, se eu falar que eu sou filho de fulano, de ciclano, na verdade eu não sei nem de quem que eu sou filho. Isso não vai fazer diferença nenhuma, porque na minha história, na história da minha família, não tem ninguém que tenha um nome que foi notório na história de outras pessoas.
E a sua situação então acaba se tornando como a situação de Eliseu, alguém sem história. E aí Deus vai e procura alguém sem história, mas diz: a partir de você que não tem história, eu quero construir uma história. O que Eliseu também precisava entender aqui é que quem é chamado é visto por Deus antes de ser visto pelos homens. Elias precisou saber da boca de Deus quem o sucederia. Nem o profeta tinha uma visão clara a respeito daquilo. Então, pode ter até homens e mulheres que são homens usados por Deus, líderes usados por Deus, e talvez não tenham uma visão clara daqueles que vão ser usados pelo Senhor. Então você não pode se importar se o seu líder achou que você tem potencial ou se não tem potencial, se tem visão clara a respeito da sua liderança ou não. O que você tem que entender da parte do Senhor é que Ele te chamou, e quando Ele te chama, isso é suficiente. Nós não somos chamados para ser visto por homens, e o nosso chamado não é visto por homens, mas o nosso chamado que é visto pelo Senhor. Ele é quem deve nos chamar para a obra que Ele tem para poder fazer na nossa vida. Segunda coisa, versículo 19, vai ensinar para a gente. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e estava ele na 12ª, até aqui. Então, segunda coisa é que quem é chamado não pode se esconder. Tem muitas pessoas que acabam se escondendo daquilo que Deus quer que elas sejam, ou para que elas foram chamadas. Então imagina, o Senhor falou na sua promessa lá em Joel, no capítulo 2, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, jovens, velhos, não tem distinção, o Espírito seria derramado. Aí tem alguém aí que diz assim: não, mas eu não quero que seja derramado na minha vida, eu não quero ser cheio do Espírito dele, eu não quero ser cheio dos dons espirituais. Imagina que tenha alguém louco a esse ponto. E o que o Senhor está dizendo para nós, deixando claro para a gente, é que aquele que foi chamado pelo Senhor, até para isso, não deveria se esconder, mas deveria até dizer para ele: Senhor, olha, eu tenho até tido medo de chegar na tua presença, porque às vezes eu acho muito estranho quando eu vejo alguns movimentos em volta. Lembra quando, e tem até um cântico muito bonito sobre isso, quando Moisés, ele está lá com o povo de Israel reunido, e aí Moisés, ele vai chamar o povo para se aproximar do Senhor na montanha, e quando o povo olha para a montanha estava lá, trovões, raios, algo maravilhoso acontecendo lá em cima. Aí o povo olha para Moisés e fala assim: não subamos nós, mas vai Moisés e suba em nosso lugar até aquele monte, porque nós temos medo. Então naquele momento o que eles disseram foi o seguinte: foi abrir mão de experimentar a gloriosa manifestação que acontecia naquele lugar pela presença de Deus, para que alguém pudesse ver a presença, estar na presença e depois só passar para eles. Mas quando vem a promessa, derramamento do Espírito Santo sobre todos, o que Deus quer fazer com o povo é que eles entendam o seguinte: olha, na verdade, o véu foi rasgado de alto a baixo, vocês não precisam mais ter medo de chegar no Santo dos Santos, mas por Jesus Cristo, em ousadia, devem chegar até o lugar onde Ele está, se livrar de todo medo de ser cheio dEle, da presença dEle, da glória dEle, deixar de ter medo de ser usado por Ele. Mas pastor Rodrigo, ser usado por Senhor dá muito trabalho, tem muitas situações que são difíceis, quantas coisas que tem que aguentar, e daí? A palavra fala, pastor, que quanto mais é dado, mais é cobrado, e daí? Quanto mais o Senhor quiser fazer em nós, nós temos que assumir e dizer: Senhor, eu sei que mais será cobrado, mas se o Senhor estiver ao meu lado, aí eu posso ir. Foi o que Moisés disse. Moisés disse: Senhor, se o Senhor for comigo, se quiser que eu vá, que eu não vá sem a tua presença. Se for para ir sozinho, não, mas se o Senhor estiver comigo, aí sim. Estarei contigo sim. Se você abrir o seu coração para que esteja cheio do meu Espírito, cheio da minha presença, aí sim eu estarei contigo. Bom, então eu preciso disso.
Então eu preciso ser cheio do teu Espírito. Mas e aquelas manifestações que acontecem, pastor Rodrigo? Eu tenho medo. Não tenha medo de subir no monte. Não tenha medo de estar diante da presença. Não tenha medo do desconhecido. Mas tenha medo é de não conhecer. Então prossigamos em conhecer ao Senhor. E Ele vai se manifestando sobre a nossa vida. Vai se manifestando cada vez mais. Não lembro se eu contei aqui em Vilar Novo, em Pavuna, tenho certeza que não, nas outras igrejas já contei. Se você está vendo, você vai ouvir a repetição da minha experiência. Me afastei uma época do Senhor. E quando eu me afastei do Senhor Jesus, eu fiquei muito penoso. Estava voltando a viver uma vida de pecado. E o Espírito Santo incomodando, a consciência incomodando. Tinha vergonha de pegar a Bíblia e de carregar na rua. Tinha vergonha de orar. Aí teve um dia que eu voltei para o Senhor. Voltei. Eu já era batizado com o Espírito Santo. Voltei para o Senhor. E quando eu voltei para o Senhor, naquele dia eu voltei, eu chorei, me coloquei diante dEle. Mas eu percebi que parecia que os dons não estavam mais sobre a minha vida. Parecia que eu não estava cheio do Espírito Santo como estava antes. Eu tinha voltado para a igreja, não estava mais no pecado, mas parece que o Espírito não tinha descido. Até que eu li na palavra de Deus lá em Romanos, que diz que os dons do Senhor, eles são irrevogáveis. Eu peguei aquela palavra para mim e falei: Senhor, os dons são irrevogáveis, então aquilo que o Senhor me deu, o Senhor não me tomou. Eu queria ter uma experiência maravilhosa contigo. E eu lembro que um dia eu estava andando e vi uma placa de uma festa que ia ter numa igreja, até numa igreja Assembleia, lá em Teresópolis. Aí eu falei assim: não, que nome estranho. Acho que o nome era Umadete, eu não sei até hoje o que significa isso. Mas eu falei assim: eu vou lá. Eu entrei naquela reunião dentro da igreja Assembleia de Deus, naquela reunião, entrei ali, cheio, lotado, tinha um pregador e tal, não sei o quê. E daqui a pouco, estava lá e tinha um outro irmão do lado assim, cheia a igreja, a gente em pé, aí ia começar a pregação. Aí quando ia começar a pregação, o pastor começou a orar. Eu não sei o que aconteceu com aquele homem aquele dia, o Espírito Santo pegou ele lá. E foi um negócio maravilhoso que aconteceu ali, uma oração muito forte, um avivamento muito grande. O Espírito desceu, eu me enchi do Espírito Santo. E aquele dia Deus estava falando para mim, ministrando para mim: olha, os meus dons sobre a sua vida. Só que Deus fez daquele jeito comigo. Ele derramou tanto que eu perdi um pouco da noção. Eu não estava fora de mim, mas eu estava muito cheio dele. O que eu sei é que teve uma hora que eu saí do culto. E aquele movimento foi muito tempo, mais de meia hora, 40 minutos. E ele não conseguia mais começar a pregar. Ele não pregou, ele não conseguia mais. Eu saí do culto. Eu lembro que eu saí, quem é de Teresópolis conhece, descendo a Delfim Moreira. Saí da Assembleia de Deus ali, desci a rua Delfim Moreira. E eu desci falando em línguas estranhas. Eu atravessei a cidade, a metade da cidade de Delfim Moreira até lá na Barra, quase, lá no Vale do Paraíso, falando em línguas estranhas. Eu só me dei conta que eu atravessei rua, passei por aquilo tudo, atravessei aquilo tudo falando em línguas estranhas quando eu cheguei no portão da minha casa. Naquele momento eu falei assim: eu estou falando em língua estranha desde lá até aqui. Naquele momento Deus falou muito forte no meu coração: você achou que eu tinha tirado a sua vida, mas eu não tirei. Enquanto você quiser o meu Espírito Santo e a minha presença, eu vou derramar. E eu fiz isso para que você nunca mais esqueça que o meu Espírito está aí. Todo aquele que quiser me buscar será cheio dele. A questão é: eu não posso me esconder. Olha o que a Bíblia está deixando claro para a gente aqui. Quem estava lá? Eliseu. Elias, a Bíblia diz que Elias acha Eliseu. Primeira coisa que eu queria deixar claro para você aqui é que Eliseu, ele estava na 12ª junta de boi. Então eles estavam arando a terra. E tinha um grupo que ia na parte da frente, na dianteira, e outro grupo iam do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Tinha 12 juntas de boi. E Eliseu, ele estava na última junta de boi. Quando a gente olha isso a princípio, parece até que quem estava lá no final e na última junta de boi é aquele que é mais desvalorizado. E aqueles que vão na frente, talvez seja a comissão melhor, vamos dizer assim, os melhores trabalhadores, coisas do tipo. Quando a gente olha, a princípio dá essa ideia, mas isso não é verdade. Não significa que quem estava na última era o mais desvalorizado ou era o menor. Se você olhar comigo o versículo 21, vou antecipar um pouquinho, mas daqui a pouco a gente volta para lá. Diz assim: voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou junta de bois e os imolou. Ou seja, o que Eliseu fez? Ele pega os bois e sacrifica os bois.
Isso significa que Eliseu e seu pai Safate eram os donos daqueles bois. Então, eles não eram aqueles que eram os empregados daquela fazenda, mas Eliseu era no mínimo o filho do dono da fazenda, se não o dono. Eliseu, ele era um dos que eram dos principais e que tinha poder de imolar aqueles bois que estavam ali. Aí, o que fica claro para mim é o seguinte, que quando Eliseu, ele fica na 12ª junta de boi, ele não fica na 12ª junta de boi, porque mandaram, mas ele fica lá atrás, porque ele decide ficar no fundo, ele decide ir para o final daquele grupo de pessoas. E sinceramente eu imagino com você que acontecia mais ou menos naquele tempo como acontece hoje. Deus quer falar alguma coisa com alguém, e a primeira coisa que Deus faz é já coloca um sonho numa pessoa, coloca uma sensação em alguém. Aí quando ele manda um profeta, quando ele manda um homem dele, não é para poder falar aquilo que não existe, mas é para confirmar aquilo que ele antes já havia dito, porque o Espírito Santo ele confirma as coisas no meio do caminho, ele vai confirmando a revelação de sua palavra. Então, na minha opinião, Eliseu ele já sabia que alguma coisa maravilhosa ia acontecer. E ele deve ter pensado o seguinte: bom, então já que Deus quer me chamar, então foi o seguinte, eu vou me colocar lá na 12ª junta de boi, porque eu não tenho certeza se Deus está me chamando, eu não tenho certeza se o profeta é o símbolo do Espírito Santo, eu não sei se ele quer me encontrar, então eu vou me esconder na 12ª junta de boi, porque vai ter que andar até me achar. E aí Elias passa, e a Bíblia não mostra que Elias conhecia Eliseu em momento nenhum. Mas se não conhecia, foi obra maravilhosa demais. E mesmo que conhecesse, Elias tem o trabalho de ir até onde Eliseu estava. E sabe o que eu aprendo aqui? É que é impossível se esconder do Espírito Santo de Deus. É impossível se esconder do Senhor. Quando Deus ele faz o chamado, quando Deus ele libera uma palavra, quando Deus ele quer que a gente faça diferença, quando ele quer iniciar um novo ciclo na história, e para isso ele quiser encontrar a você que está aí me ouvindo, encontrar qualquer outra pessoa, ele vai encontrar, ele vai enviar o profeta, o Espírito vai chegar para poder liberar aquilo que precisa ser liberado, a unção que precisa ser liberada para que haja despertamento naquela vida. Eliseu estava aí escondido, mas ninguém pode se esconder do Senhor. E aí o herdeiro, talvez, na minha opinião, o herdeiro, o filho de Safate, ele vai para a última junta de boi, mas lá ele não consegue se esconder de Deus do mesmo jeito que você não pode se esconder do Senhor. Então, se o Senhor está chamando você, se Ele quer derramar o Espírito sobre a sua vida, quem é você para se esconder disso? Quem é você para se esconder desse chamado de se abrir para que o Espírito desça? Quem é você para dizer, não, eu posso ver a minha vida cristã sem o Espírito do Senhor, sem ser cheio dEle, sem ser cheio da glória dEle? É impossível. Quem é chamado por Deus, o Espírito Santo acha. A palavra do Senhor não é palavra de homem. E aí a Bíblia diz que enquanto Elias passa ali, ele lança um manto sobre Eliseu. O que Elias faz? Ele lança um manto profético. Então Elias, ao achar ele não perde tempo em momento nenhum, mas ele libera uma unção sobre ele. E você há de convir comigo que a unção que Elias recebe, ela não é como a dos outros, ela não é típica como a dos outros. Os outros era como? Ele chegava lá diante do sacerdote, o sacerdote derramava o óleo, descia o óleo, ele era cheio ali do Espírito. Agora, quando é que Elias é chamado pelo Senhor? Quando é que Elias foi ungido pelo Senhor? Ele não foi ungido. Não, pastor, não nos termos que nós conhecemos. Elias, a primeira referência dele está lá no capítulo 17, quando ele se levanta para predizer a seca que viria sobre o reino. Ele é profeta porque ele é ungido por Deus e não por homem. E profeta não depende de homem. Quem é chamado pelo Senhor, ele depende único e exclusivamente do Senhor. Lógico que nos processos, quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós percebemos que homens de Deus foram ungidos por líderes acima dele, e aí a unção foi passada sobre eles. Mas Elias aqui é um caso à parte.
Do mesmo jeito que Moisés lá no monte foi chamado, Elias foi chamado também, porque não tinha ninguém que ouvia o Senhor ali, o reino ouvia o Senhor. E aí a unção que Elias transmite sobre Eliseu não é uma unção que estava no método, mas era a unção que era para aquele que é chamado. Sabe o que eu aprendo aqui? Que não importa a maneira que nós vamos ser cheios do Espírito, se é dentro de casa isolado, ou se é quando o culto voltar. O que importa é que haja o desejo de ser cheio do Espírito. Isso pode acontecer agora aí na sua casa, pode acontecer ao final dessa palavra, pode acontecer depois quando você estiver sozinho, ou vai saber, como diz aquela música, pode acontecer no meio de um ônibus cheio, depois que saímos da pandemia. O que importa é que o Espírito pode vir, e eu preciso da liberdade para que ele desça sobre a minha vida. Aí, versículo 20, vai dizer para a gente: então deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E Elias respondeu: vai e volta, pois já sabe o que fiz contigo. Certamente você se lembra do texto que diz o seguinte: mas Jesus lhe replicou, outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. O versículo 20 mostra que Eliseu chega para Elias e fala assim: ó, deixa primeiro eu me despedir do meu pai e da minha mãe. Quando um homem pediu isso para Jesus, Jesus disse assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, está lá em Lucas 9, 61 e 62, não é digno do reino. Mas por que quando Eliseu pede ao profeta Elias, Elias permite? E por que quando um homem pede a Jesus, Jesus não permite? O que estava acontecendo? O que aconteceu nesse momento aqui? Queria dizer para você o seguinte: que os que são chamados e aceitam o chamado, eles são maduros, e os maduros têm privilégios. Entendeu isso aí na sua casa? Os maduros têm privilégios. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que quando aquele homem olha para Jesus, ele fala assim: deixa primeiro eu te pedir do meu pai e da minha mãe. Jesus olha para ele e fala assim: olha, eu te conheço melhor do que você mesmo, então eu sei que se você for, você não vai voltar. Então se você colocar a mão no arado, se você olhar para trás, você vai perder a dignidade do reino, porque eu te conheço. Mas pastor, o mandamento do Senhor ele pode ser assim, relativo. Vamos pensar por exemplo no jovem rico. O Senhor ele deu a ordem para que todos vendessem tudo que tinham e dessem aos pobres? Não. Mas ele deu essa ordem para o jovem rico. Por quê? Porque o jovem rico não podia lidar com a sua riqueza. Nesse momento aqui a gente também tem isso. Tem a história de Jesus com um homem que não pode lidar, porque ele vive oscilando entre ir e não voltar mais. Alguns vão e não voltam mais. Eu particularmente não acredito que alguém que foi para o isolamento, que ficou na sua casa, depois quando os cultos voltarem, não vai ter mais coragem, vai ter se desviado da casa do Senhor, porque vai ter ido e vai ter ficado. Eu não acredito em alguém que servia ao Senhor, e porque ficou 1, 2, 3 ou 4 meses, ou 1 ano sem conseguir ir na casa de Deus, quando puder voltar, ele esteja desviado do Senhor. Eu não acredito nisso. Então, aquele que vai, põe a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino. Será que esse tempo de quarentena está te fazendo olhar demais para o tempo do mundo? Agora Eliseu não, Eliseu é diferente. Elias, quando olha para ele, conhece a maturidade dele, e é por isso que Eliseu fala para ele: vai e volta, eu te conheço, e você sabe muito bem o que eu fiz com você. Quem se desvia, quem volta para o mundo, é porque não sabe o que Deus fez nele. Quem vai para o mundo
se desvia do Senhor e abandona o Senhor e fica lá, é porque não entendeu o que o Senhor fez quando derramou o Espírito sobre a vida dele. Do mesmo jeito que eu não tinha maturidade para entender quando eu contei a minha experiência. E aí um dia batizado pelo Espírito, cheio do Espírito, mas no outro dia está desviado no mundo. No outro dia está distante do Senhor, está bebendo, está fumando, está cheirando, porque ele não sabe o que o Senhor fez com ele. Mas aquele que foi cheio do Espírito, ele sabe uma coisa: um dia o manto profético passou sobre mim. Um dia o Espírito, ele me achou, mesmo eu estando escondido na 12ª junta de boi. Eu não era nada, mas ele me achou, ele me encheu, e eu não posso mais abrir mão de tudo aquilo que ele fez na minha vida. Será que você vai abrir mão daquilo que ele fez na sua vida? Será que você vai abrir mão porque ele te encontrou um dia escondido naquele lugar? Você não era nada, não era ninguém, mas aí você falou assim: eu vou desistir do Senhor, eu vou desistir das suas coisas. Só pode ouvir um chamado do Senhor, uma palavra do profeta dizendo vai e volta, aquele que sabe o que aconteceu com ele. Quando o manto passou, é porque uma autoridade estava sobre ele agora. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que está cheio do Espírito, você que foi batizado pelo Espírito, você precisa entender uma coisa: existe uma autoridade sobre a sua vida, existe um manto que passou sobre a sua vida de autoridade. E esse manto de autoridade que passou sobre a sua vida, quando você foi cheio do Espírito dele, essa unção não pode ser negociada mais. Essa unção, ela precisa ser inegociável na sua vida. A unção que Deus derramou, você não pode perder ela para outras coisas em volta, para outros desejos, para pecados, para coisas assim. Mas a unção precisa permanecer ali. Quem tem maturidade para entender o que o Espírito Santo fez sobre a sua vida, quando o Espírito Santo lhe encontrou, vai ter privilégios no caminho. Porque o que ele faz é santo, aonde ele põe a mão é santo. O que ele faz debaixo da direção de Deus. Ele não vai para se desviar, ele não vai para o ambiente do trabalho dele e se desvia lá. Ele não entra numa faculdade e na faculdade se desvia. Já ouviu gente assim? Fala assim: se mandar para a faculdade vai se desviar, vai virar um drogado. Se for para a faculdade vai acontecer isso com ele, com ela. Só pode acontecer com quem não sabe o que aconteceu sobre a sua vida quando recebeu o Espírito Santo. Só pode se desviar aquele que não entendeu o que aconteceu. Eliseu entendeu, sabe o que fiz contigo. Você não pode ficar confuso. Quem é chamado sabe de uma coisa: não adianta brigar. O que Deus fez está feito. E se o manto profético ainda não passou sobre a sua vida, se o Espírito ainda não desceu, se o Espírito ainda não te encontrou aí na tua casa, seja onde for, no lugar pior que você talvez se imagine: pastor, como é que Deus vai me encontrar nesse lugar? Ele encontra. Na 12ª junta de boi talvez você esteja, colocando um monte de coisa na tua frente. Colocou 11 juntas na frente dele, talvez para ficar difícil ser encontrado. Tem muita gente assim também, colocando um monte de coisa na frente, um monte de coisa no meio do caminho para impedir assumir o seu chamado. Então para de dar desculpa, por favor. Eu sempre digo uma coisa: quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Para de dar desculpa para o chamado que Deus tem para você, para aquilo que Deus tem para realizar na sua vida. Versículo 21. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois e os imolou, e com os aparelhos do boi cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Eliseu, vou citar para você, ele tem 3 atitudes na ida dele. A primeira: imola os bois, ou sacrifica os bois. O que Eliseu faz, olha, era dele. Ele não era empregado, era dele. Ele entrega o melhor que tinha. Ele entrega a força do trabalho. A força que estava empregada na terra, ele entrega. Porque agora ele vai receber o manto profético da força que vem do céu sobre a sua vida. Eu não preciso mais dos bois, eu preciso é da autoridade. Eu não preciso mais da força que se faz na terra, eu preciso é da força que vem do céu sobre a minha vida. Segunda coisa, ele vai cozinhar as carnes com os aparelhos dos bois.
Então aquilo que se juntava para aparelhar os bois, para poder fazer, para trabalhar na terra, é um instrumento que ele tem. Ele pega aquilo para fazer a carne, ou seja, Eliseu usa os instrumentos que tinha. Então, por favor, pare de dizer assim: eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquele talento que o outro tem. Use o que você tem, porque isso mostra que você tem Espírito sobre a sua vida. Terceira coisa, deu ao povo para comer. Olha que coisa maravilhosa. Eliseu honrou as pessoas que conhecia. Tem gente que se diz cheio do Espírito Santo, mas não honra o pai, não honra a mãe, não honra a esposa, não honra o marido, não honra os filhos. E aí não honra as pessoas e acha que está cheio de Espírito Santo, acha que está munido de autoridade do céu sobre a sua vida. Tá não. Eliseu, munido da autoridade do céu, ele dá ao povo para poder comer. Os seus amigos, os seus pais, ele mata um animal para poder dizer: se alegra comigo, porque agora eu estou entrando no meu chamado. Ele não usa o chamado dele para afrontar quem estava em volta, mas ele usa o chamado dele para contribuir com quem está em volta. Olha isso, 3 atitudes de ida e 3 atitudes de volta. Olha o que ele faz, versículo 21, a parte final, diz assim: então se dispôs e seguiu a Elias e o serviu. 3 coisas, ele se dispôs. Primeiro, decisão, decida-se. Se você não se decidir, nada vai acontecer. Segundo, seguiu Elias. Sabe por quê? Porque a capa profética tinha passado sobre ele, mas ainda não era dele. Passou, mas não era. Passou, mas não permaneceu sobre ele. O Espírito Santo encheu, mas o Espírito Santo quer ensinar o seguinte: olha só, primeiro você tem que aprender o seguinte: aprenda a seguir, aprenda com os outros. O dono da capa ainda está vivo, então seguir Elias é a decisão de quem sabe que precisa esperar o tempo da própria revelação. Eliseu sabe muito bem, a capa passou, mas ela não permaneceu. E se eu quiser que essa capa permaneça sobre a minha vida, que essa autoridade profética, esse símbolo do Espírito Santo permaneça sobre a minha vida, eu tenho que primeiro aprender a seguir e não achar que eu tenho a direção para tudo. Aprender com quem pode me ensinar. Terceira coisa, e servia. Ou seja, não é só seguir olhando a capa, é seguir a Elias servindo. Porque tem muita gente que é interesseiro, só quer o que o outro tem. Acho que vou falar uma coisa aqui para você, porque essa mensagem, ela começou de um jeito na minha casa, eu tive que trocar ela toda, porque virou 2, porque não dava para fazer em uma só. Então, hoje eu começo, domingo que vem eu termino. Eliseu, ele foi tirado do seu pai Safate como um herdeiro, para virar filho de Elias e servir Elias. Mas o que Deus vai fazer com esse herdeiro que estava lá é transformar esse herdeiro em algo melhor. Esse algo melhor se ouve domingo que vem. Mas para resumir aqui, eu já vou chamar o Ministério Louvor para subir. É o pai quem está te chamando, não é homem. Pare de se esconder. Hoje, o Espírito Santo de Deus te achou para perguntar: e aí, quero derramar o meu Espírito sobre você, você quer? Você vai se esconder? Não se esconda. Não tenha medo. Seja removido da sua vida todo medo. Não fostes vós que escolhestes a mim, diz o Senhor. Eu é quem vos escolhi. Se entender o caminho de volta, eu quero dizer uma coisa: Deus dará privilégio sobre a sua vida. Então por isso que, antes mesmo dessa ministração, o Ministério Louvor pode subir, quero dizer uma coisa para você. Talvez você está aí, distante do Senhor. Você aprendeu o caminho de ida, mas não aprendeu o caminho de volta. E só quando você entender o caminho de volta, é que você pode experimentar o Espírito Santo. Então hoje eu faço um apelo antes, para você que está desviado do Senhor, para você que foi e não voltou, para você que durante a quarentena se perdeu do seu caminho cristão, do seu caminho com o Senhor. Hoje eu faço um apelo agora para você. E se você quiser voltar para o Senhor, você vai fechar os seus olhos aí na sua casa, e você vai entregar a sua vida a Jesus. Você vai fazer o caminho de volta, porque no caminho de volta é que a autoridade do Espírito Santo vai descer sobre a sua vida, é que a presença dele vai descer sobre você.
Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu quero voltar para Ti e nunca mais me afastar. Eu me arrependo dos meus pecados, Te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Jesus, escreva o nome dessa pessoa no livro da vida do Cordeiro de Deus. Que ela sinta nessa hora o Teu perdão sobre a vida dela e esteja pronta, Senhor, para ser cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você vai ficar de pé na sua casa, você vai fazer uma roda com a tua família, com as pessoas que estiverem em volta de você. Você vai dar a mão para eles e você vai pedir que o Espírito Santo entre no seu coração e na sua vida. É tempo de ser cheio do Espírito, não é tempo de fugir do chamado. Enquanto esse louvor for ministrado, você vai invocar a presença do Espírito Santo, você vai invocar a presença dele para que entre na sua vida, para que te encha, para que te batize, para que te dê dons, para que manifeste sobre ele a presença dele. E eu tenho certeza que isso vai acontecer com você, em nome de Jesus Cristo. Então busca o Senhor aí, que o Espírito vai descer sobre você. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. Aumenta, Senhor. Vem arder em nós. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na Tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clamamos por Tua glória, Senhor. Dele. Santo dos santos em outro lugar não sabe viver. Deixa Ele te visitar, deixa Ele te onde visitar. estiver, clamar pela
de Deus. Glorifica Ele. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar. Deixa Ele encher. Sabe viver. A glória de Deus. Glória, 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 glória ao teu nome. Ao teu nome, dá-me mais enche essa casa, Espírito Santo. Enche esse lugar. Glória, glória a Deus. Vai. Entra na presença. Aleluia. Adore. Se entregue. Abra a boca, glorifique. Seja cheio, seja batizado com Espírito Santo. Santo dos santos em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aí na sua casa, coloque a tua mão sobre a cabeça do teu parente, do teu filho, da tua filha. Coloque a mão sobre a cabeça deles e ministre um por outro nessa hora. Isso. Ministre um por outro nessa hora. O Espírito Santo vai usar a tua vida agora para ministrar o batismo no Espírito Santo para essa pessoa que está aí. Vai acontecer algo maravilhoso nessa casa. O Espírito vai descer, vai tocar. Ele vai encher essa família. Isso. Ministra, ore para que o Espírito desça. Ore para que o Espírito desça. Isso, ore. Enquanto os instrumentos aqui ministram, você vai também orar e pedir para o Espírito descer. Isso. Ministre aí. Deixa o Espírito descer. Deixa a glória descer. Deixa tocar. Olha Deus aí. Alabandala basura, alabandala baixeira, é dia de Pentecoste, é dia de ser cheio do Espírito, de ser cheio da presença dEle. Enche. Espírito Santo. Eu vou orar. Eu vou ministrar a bênção, mas o ministério de louvor vai continuar aqui. E você pode continuar buscando o Espírito Santo aí na sua casa. Senhor, obrigado por esse culto maravilhoso e abençoado. Obrigado porque o teu Espírito está sendo derramado. Obrigado porque cada casa é um lugar onde o teu Espírito chega. Obrigado pelas vidas que voltaram para ti. Que o teu amor, a tua graça e a tua paz, que excede todo o entendimento, seja sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém. Em outro lugar não sabe viver,
dos santos em outro lugar. Não sabe viver de onde estiver. Chamamos, atraímos a glória. Invocamos sua glória, Senhor. Chamamos a glória, invocamos, atraímos. Declaramos santo, cheia, santo, santo, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, oh, santo, 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 santo é o teu nome, santo é o teu nome, Jesus. Obrigado, Deus. Em outro lugar não sabe hoje e agora, é hoje e agora. Quem já pisou, é impossível não sentir a tua glória. Não sabe nesse lugar e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Foi o Senhor que nos atraiu. Foi o Senhor que nos atraiu. A presença é grande, é forte. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Oh, glória. Não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Clamamos a sua glória, invocamos o teu reino sobre esse lugar, atraímos céus sobre esse lugar. Venha inundar. Louvado seja o teu nome, Senhor.